13. Mateus 25? Isso, Mateus capítulo 25. Achei. Parábola das 10. Show, Rafael? Mateus capítulo 25. A partir do 1 ao 13. Diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessa, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meu irmão, essa aqui é a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. E nesse tempo a gente estava falando sobre o reino de Deus. E eu queria começar dizendo para você que quando nós temos consciência do reino de Deus, nós nunca mais vamos enxergar a Bíblia e as coisas do mesmo jeito. A nossa consciência sempre muda. E a gente está falando sobre a perspectiva do reino. Então, o que você tem que fazer hoje é olhar a sua vida na perspectiva do reino. Amém? Amém. E aqui Jesus está contando uma parábola que é justamente para mostrar o reino. Como que acontecerá o reino? Então ele diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. E aqui é o ponto para você entender. Eu comentei uma das ministrações que existe uma confusão em relação a isso, porque alguns acreditam que quando se refere a reino do céu, está falando de salvação, está falando de céu, ser para o céu. Mas não, eu disse que Mateus, quando ele escreve o livro de Mateus, ele escreve para quem? Para os judeus. E para o judeu, ele não usava o nome de Deus em vão. Então constantemente Jesus se referia ao reino de Deus, ao reino de Deus. E como Mateus ele vai escrever para os judeus, em vez de ele ficar usando toda hora a palavra reino de Deus, ele colocou reino dos céus. Então ele está falando a mesma coisa. Então esse reino dos céus é o reino que o Senhor está falando. E ele compara o reino ao quê? A 10 virgens. E aqui então hoje eu quero a gente começar a entender o que o Senhor quis dizer nessa parábola. E a primeira coisa que eu quero falar para você: o que significa as virgens na Bíblia? Aponta para quem as virgens? Para a igreja, para os crentes. Então, a primeira coisa que você entender: virgem na Bíblia sempre aponta para crente. Nunca vai se referir a virgem a alguém que não é crente, não é cristão. Então virgem aponta para os crentes. Só que existe se você olhar, existe duas categorias de crentes. Existe, que a Bíblia chama de nércios, os tolos e os prudentes. Não é verdade? E agora qual que é o ponto? Primeira coisa, quantas virgens que eram? 10.
10. 10 virgens. O que significa o número 10 na Bíblia? Alguém sabe? O que o número 10 aponta na Bíblia? Perfeição. Ó, o Genilton quase acertou, mas é esse mesmo. Existe pelo menos 4 números na Bíblia que apontam para a totalidade, ao completo. O número 3, ele é um número completo porque ele aponta para a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então ele é um número completo que aponta para a divindade, que é o número 3. O número 7, ele é um número completo, mas ele aponta para a obra de Deus na humanidade, que foi em 7 dias que Deus fez todas as coisas. O 10, ele aponta para algo completo, algo total, totalitário. E outro número que aponta para algo completo é o 12. O 12 aponta para o governo completo de Deus. Por isso você vai ver que são 12 príncipes em Israel, são 12 tribos, são 12 apóstolos. Então tudo você vai ver o 12. O 12 aponta para o governo completo. Mas o 10 ele aponta para algo total, totalidade. Então o que você está mostrando? Ele está mostrando a totalidade dos crentes. Então o Senhor usa o símbolo 10, o número 10, para mostrar todos os crentes. E nesses todos os crentes, ele aponta que 5 são honestos e 5 são prudentes. Aí eu te perguntei que significa o número 5 na Bíblia. Metade. Hã? Metade. Não. Bom, o número 5 na Bíblia tem 2 significados. O primeiro é que o número 5 da Bíblia aponta para a graça, misericórdia de Deus. E é que, primeira coisa que você entende, como que alguém é salvo? Pela graça. Ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo pelas obras. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que esse povo aqui, que a Bíblia está falando, foram gente salvas, eram gente salvos. Mas eles foram salvos como? Pela graça. Eles foram salvos pela graça de Deus, favor que eu não mereço, algo que eu não mereço. Então todo crente, ele é salvo porque ele não merece. Então o número 5 na Bíblia aponta para favor imerecido, aponta para graça. Mas o número 5 também ele aponta para responsabilidade. E aí, presta atenção, irmãos, a parábola que o Senhor está contando, ele está contando para mostrar o reino. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que, primeiro, essa parábola mostra de todos os crentes que foram salvos pela graça, que eles não mereceram. Alguns comentaristas vão dizer que esses nersos aqui era gente que não era salvo, mas se você for olhar, não tem sentido. Porque a mesma coisa que ela tinha, as outras 5 também tinham. A única diferença é que as 5 prudentes, elas tinham azeite sobrando, as outras não tinham. Vocês vão estar acompanhando até aqui? Então por que as 5 nércias eram crentes também? Por alguns motivos. Por que as 5 eram crentes também? Porque as 5 eram virgens, e eu falei para você que as virgens sempre apontam para crente. A Bíblia fala que havia luz nas lâmpadas delas também. Então se havia luz nela e havia luz nas outras, então elas também eram crentes. Todas foram se encontrar com o noivo. Então as 5 também, todas elas foram encontrar com o noivo. E ímpio não vai encontrar com o noivo, é só a igreja, só a crente. E a Bíblia também fala que havia óleo nas 5 também. E o óleo aponta para o Espírito. Então o ímpio não tem o Espírito Santo, só a crente tem o Espírito Santo. E a Bíblia fala também que todas as 10 dormiam. Não é assim que a Bíblia, o texto diz? Que o noivo tardando em vir, todas adormeceram. É que qual que é o ponto? É porque naquele tempo, o contexto é o seguinte: quando ia ter o casamento, o noivo, a família do noivo estaria negociando com a família da noiva o dote, porque a família da noiva tinha que pagar o dote para o noivo. Quando eles estavam negociando, separavam-se 10 virgens para acompanhar ele até as bodas de casamento. Então, o que estava acontecendo aqui? O noivo estava negociando com a família da noiva, e aí a única coisa que se esperava dessas virgens era estar pronta para a chegada do noivo, para acompanhar ele até as bodas. Era a única coisa que se esperava delas.
E aí, quando o noivo tardou em vir, porque você não sabia que hora que o noivo ia vir, você não sabia que hora que ia terminar a negociação. Então a única coisa que ela tinha que fazer era estar pronta. Então se o noivo viesse 7 horas da noite, ela tinha que estar pronta. Se o noivo viesse 11 horas da noite, ela tinha que estar pronta. Então a única coisa que ela tinha que fazer é estar pronta. E então o texto diz que o noivo tardando sem vir, todas adormeceram. Agora, o que esse adormecer significou para nós? O que você acha que significa esse adormecer aqui? Hã? O que vocês acham que significa adormecer nesse texto? Esperando e adormeceu lá. Esperando Jesus. Imóvel, adormeceu, um pouco parado, anestesiado, alguma coisa assim. Irmãos, existe duas referências para adormecer na Bíblia. Uma é quando se trata da apostasia da fé, quando Paulo fala aqueles que tiveram apostasia da fé, aqueles que abandonaram a fé. Paulo usa o termo dormir. Mas isso não se refere aqui, porque as 10 dormiram. Então o que esse dormir significa? Toda vez que a Bíblia vai falar de um crente que morreu, ele usa qual termo? Dormir. Então a primeira coisa que você entende, 10 aponta para todos os crentes. Todos os crentes adormeceram. Então esse texto está falando dos crentes que dormiram em Cristo, sabe? Os crentes que morreram em Cristo. Então aqui presta atenção, irmãos. Alguém pergunta, o que aconteceu com quem morreu em Cristo? O que vai acontecer com ele? Quando o noivo vier, eles vão ressuscitar, eles vão ser acordados para encontrar com o noivo. Não é assim? E aí, agora o texto está mostrando que 5 estavam preparados e as outras 5 não. Então 5 era prudente e as outras 5 eram tolas, porque faltava óleo, acabou o azeite. Vocês não estão entendendo isso? Eu gosto de um pensamento que diz que a meia-noite é um tempo de transição, né? Meia-noite é quando você sai de um dia para outro. Então o noivo ele vem num momento de transição, de mudança de era, mudança de época. Então nós sabemos que quando Jesus vier, Jesus voltar, vai haver uma mudança de era, vai haver uma mudança. Então é nesse momento que o noivo vem. E aqueles que dormiram em Cristo, eles vão acordar, eles vão ressuscitar para encontrar com o noivo. E aqueles que foram prudentes entrarão com o noivo, e aqueles que foram tolos ficarão lá de fora. Vão estar acompanhando até agora? Agora então, o que significa a lâmpada? Todas elas carregavam a lâmpada. O que significa a lâmpada na Bíblia? A luz. Abre lá, Evaldo, para mim, lá em Salmo 119, versículo 105. Abre lá, Janil, tem Provérbios 20 e 27. Deixa eu ir, mano. Pode ver pra mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu ir, Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do Senhor. Amém. Do céu. Irmãos, na Bíblia, lâmpada tem alguns significados. Eu só estou dando 2 para vocês. Um que o Evaldo leu, que é a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor é chamada como lâmpada, que ilumina nossos caminhos. Mas também, em Provérbios, chama o nosso espírito humano de lâmpada também. Agora, presta atenção, irmãos. O que era lâmpada naquela época? Lâmpada não é igual hoje, né? Você acende perto do interruptor e já acende a luz. Lâmpada era... sabe a lâmpada do Aladim? Já viu? Era mais ou menos aquele formato, só que de barro. E no meio dela tinha uma abertura onde você colocava o óleo, e na ponta dela você colocava um pavio de cana, feito de cana.
E aí, essa era a lâmpada. Então você enchia de óleo dentro dela e acendia o pavio. Era uma lamparina. Era tipo uma lamparina, parecia uma lamparina, só que era feito de barro. E aí todas elas tinham lâmpada. Eu estou mostrando para você o que é a lâmpada na Bíblia, o que aponta para nós a lâmpada. E aqui, no contexto, eu creio que a lâmpada aponta para o Espírito humano. Porque se o óleo, presta atenção, se o óleo aponta para o Espírito Santo, a lâmpada aponta para aquilo que recebe o Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo reside em mim? No meu espírito. Os irmãos lembram que nós somos um ser triuno? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, onde que o Espírito Santo de Deus habita em mim? No meu espírito. Então, a lâmpada aqui é o espírito humano. Sabe? Então, o espírito, quando alguém nasce novo, o espírito dele é recriado e ele pode agora conter o Espírito de Deus. Por isso que eu falo, todas elas eram crentes. Todas elas continham o Espírito Santo. Então, se a lâmpada aponta para o meu espírito e a lâmpada tem a função de ter luz, isso quer dizer então que eu sou um portador do Espírito Santo. Eu sou um portador, eu sou alguém que carrega o Espírito Santo. Vocês vão entender isso? Agora, só que qual que é a diferença entre um e outro? Qual que é a diferença das 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias? O que elas tinham diferente? O azeite sobrando. É porque as 5 nécias, elas levaram azeite só que tinha na lâmpada. As prudentes levaram uma vasilha com azeite a mais. Agora sabe o que isso fala? Fala de crente que transborda do Espírito. Crente que ele tem transbordando do Espírito. Paulo ele diz lá em Efésios, fala assim, enchei-vos do Espírito. Paulo fala isso. E quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, a palavra enchei-vos está no sentido constante, precisa se encher do Espírito constantemente. Então qual que é a diferença daquelas 5? É que elas estavam cheias do Espírito Santo. Elas estavam transbordando do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, aplicando para mim e para você, que tipo de virgem nós somos? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de... Porque essa parábola, presta atenção, irmãos, essa parábola, ela aponta para como nós estamos vivendo a nossa vida. Que tipo de virgem, que tipo de noivo você tem sido? Você tem sido como tola? Ou você tem sido como sábio? O que você tem carregado nesses dias? Qual que é o óleo que você tem carregado? Você tem carregado só para você ou você tem transbordado? Você tem a mais? Porque qual que é a diferença? Bom, presta atenção, o que faltou? Faltou óleo. Porque o noivo demorou. E elas podiam dizer, mas eu não sabia que hora que você ia vir. Foi você que demorou, eu não sabia que hora que você ia vir. Por que eu tinha que ter óleo sobrando? Em outras palavras, a culpa foi sua, você não ter avisado que hora que você ia vir. Mas qual que é a advertência no final? Vigiai. Vocês precisam estar vigiando, porque vocês não sabem a hora que o noivo vai vir. Então, a minha pergunta para mim e para você hoje é: que tipo de noiva nós temos sido nesses dias? Irmãos, todo crente que ele nasceu genuinamente novo, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. A Bíblia fala que isso é o selo da promessa, o penhor da promessa do Espírito Santo. Então esse texto não está falando de salvação, porque as outras tinham o Espírito Santo nelas. Mas esse texto está falando de quê? De reino, de recompensa, daqueles que vão participar na festa junto com o noivo. E esses que vão participar da festa junto com o noivo é aqueles que estavam prontos para a vinda dele, aqueles que estavam com óleo a mais, aqueles que tinham azeite a mais, aqueles que tinham unção do Espírito a mais. Os irmãos estão acompanhando isso? E aí o que é o mais interessante? Aqui que elas viram para as prudentes e falam o que, Rafael? O que elas pedem para as prudentes? Um pouco de óleo. Um pouco de óleo. Me dê um pouco do seu azeite,
Aí o que elas respondem? Vai comprar. Vai comprar. Vai comprar. Faz o Pix. Se eu te der o nosso, voltar para nós mesmos. Vai ficar sem. Uau, agora isso aqui é... Pô, você não acha que elas... Você não pode pensar assim, nossa, mas elas foram meio egoístas, não foi não? Vocês acham que ela foi meio egoísta, não? Não. Por que não foi? Porque elas iam ficar sem. É questão da responsabilidade que cada um tem que ter. Exatamente. Irmão, você sabe o que é? É porque você não pode depender da luz do outro. Você não pode depender do relacionamento que o seu marido tem, que o seu filho tem, que o seu pastor tem, que o seu com Deus. Você tem que ter o seu relacionamento. Você não pode depender da luz do outro. Você tem que construir o seu relacionamento com o Senhor. Aí ela fala assim: comprai, ide comprai. Compra, fala de preço. Sabe que na Bíblia fala, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o próprio Senhor fala para a igreja, para ele comprar colírio para os olhos e vestidura espiritual e ouro da glória de Deus. O próprio Senhor vira lá em Apocalipse e fala para a igreja: vocês precisam comprar colírio para os seus olhos, ouro da glória de Deus. Então comprar fala de preço, você pagar algo por aquilo, custa. Você entende que ter a unção do Espírito sobrando custa, tem que pagar um preço. Sabe, você ter o Espírito Santo, a unção do Espírito transbordando de você, você tem que pagar um preço. Isso custa algo. Custa o quê, meu? Custa renúncia. Entende? Custa renúncia. Custa às vezes eu parar de sair mexendo no celular um pouquinho e orar, ler a Bíblia, buscar Deus. Custa às vezes eu abrir mão de certas coisas. Custa, é um custo que tem. E aí lá no final, irmão, agora lá no finalzinho, o que o texto diz? É que elas vêm, batem na porta, falam: Senhor, abre-nos a porta, nós estamos aqui, ó. E o que o Senhor vira para ela e fala? Em verdade, eu digo que não vos conheço. Não vos conheço. Eu não conheço vocês. Uau! Irmãos, existem duas palavras no grego para conhecer. Existe a palavra gnóstico no grego, que é um conhecimento intelectual de investigação, sabe? Quando você pesquisa algo, esse é o conhecimento gnóstico. Existe o conhecimento ioda, que é um conhecimento íntimo, que é um conhecimento você pessoal. Deixa eu te perguntar, quantos que conhecem o Cristiano Ronaldo? Alguém conhece o Cristiano Ronaldo? Meu brother. Eu ia falar já. Conhece ou não conhece? Não, conheço não, eu ia falar sobre isso. Hã? Bom, eu posso dizer que entre aspas eu conheço o Cristiano Ronaldo. Às vezes eu posso saber com quem ele é casado, onde que ele mora, quantos filhos ele tem, quanto que ele recebe por mês, qual que é o time que ele joga, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer. Aí eu posso dizer: eu conheço o Cristiano Ronaldo. Mas quem que conhece ele intimamente? O Espírito Santo. A esposa dele. Então, esse conhecimento que o senhor está falando é esse conhecimento íntimo. Porque esse nosso... Peraí, Deus é onisciente, onipresente. Lógico que ele conhece tudo. Mas quando ele fala: apartai-vos, porque eu não te conheço, ele estava dizendo: eu não te conheço intimamente. Porque as 5 Nércia era crente que não tinha relacionamento, não priorizava o relacionamento com o Senhor. Era crente que não cultivava o relacionamento com o Senhor. Aí, esse dia, se eu penso nessa parábola, eu cheguei à seguinte conclusão: que me parece, porque todas as outras parábolas que Jesus conta do reino, por exemplo, a do talento, a do homem mau, a da vinha, todas as outras parábolas, me parece que o foco está em fazer algo para Deus. Mas ao meu ver, essa parábola, ela está se falando da intimidade com o Senhor. Aí quando eu leio isso, a impressão que eu tenho é que existe uma recompensa para aqueles que buscaram ser íntimos do Espírito Santo. Eu não ouvi ninguém pregando sobre isso, essa parte que eu estou falando minha percepção que eu tenho da parábola. E parece que o Senhor está recompensando aqueles crentes que
gastaram tempo com o Senhor, que gastaram tempo buscando o Espírito Santo, que renunciaram a algumas coisas de sua vida para gastar tempo com Ele. Volto a falar, porque nas outras parábolas, a ideia que se tem é: se você receber um talento, você tem que ir lá e multiplicar o talento. Né? Na parábola da vinha, eu dei uma vinha para você cuidar, você precisa cuidar dela, você precisa gerenciar ela. Agora parece que nessa parábola a ênfase de Jesus é aqueles que se relacionam com o Espírito Santo, aqueles que buscaram o azeite. Não estão entendendo aqui? Amém. E aí, o texto diz que as 5 prudentes, elas entraram para a borda do cordeiro, a festa do casamento. Apocalipse fala que vai ter uma grande festa de casamento, em Apocalipse fala. E essas entrarão para o casamento. Alguém abre para mim lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Pode ler? Pode. Mas, se alguém ama a Deus, vê ser conhecido por Ele. Irmãos, uau! Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Isso aqui é muito. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, o que faltou nos crentes e nas virgens inércia toda? Faltou amar o noivo. Faltou ter amor pelo noivo. Elas não amaram o noivo. Aí, irmão, presta atenção, eu estou colocando isso na palavra de conta. Se você for ler um pouquinho antes, no capítulo 24, o Senhor falando acerca da vinda dele, dos sinais que vão acontecer. Ele começa dizendo que levantará falsos profetas, haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Aí lá no finalzinho, sabe o que o Senhor fala? E por causa dessas coisas, o amor de muitos se esfriará. Bom, agora, você sabe que por muito tempo a aplicação que nós fizemos acerca desse texto, que o amor de muitos se esfriará. Então nós vimos um pai matando o filho, o que nós dizíamos? Isso é o resultado, o amor está se esfriando. Então nós vemos as pessoas não permanecendo em casamento, nós dizemos o quê? O amor está se esfriando. Então nós vemos uma série de coisas acontecendo, nós falamos, não, esse é o resultado, porque o amor de muitos está se esfriando. Não é assim que a concepção que a gente tem às vezes? Você vê uma tragédia mostrando no jornal lá, uma briga em família lá, o pai que estrupou o filho, aconteceu e tal, fala, não, esse é porque o amor nos últimos dias estão se esfriando. Mas agora, eu fui olhar no original, e no original grego, a palavra amor, que aparece no texto lá, sabe o que é a palavra? É a palavra ágape. E ágape é o amor de Deus. Aí quando o Senhor está dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, Ele não estava falando, irmão, do ímpio. Ele está falando da igreja. Que nos últimos dias o amor da igreja se esfriaria, se perderia. Aí hoje, presta atenção, irmãos, hoje o que nós vemos? Hoje é mais fácil amar o prédio. Hoje é mais fácil amar um título, porque eu tenho um título. Hoje é mais fácil amar uma música boa que eu compus e está bombando. E aí o Senhor está dizendo que nos últimos dias o amor da igreja se esfriaria. Não era o amor do mundo. Mas por quê? Porque só a igreja que experimentou o amor ágape. Só a igreja experimentou o amor ágape, o amor de Deus.
Porque lembra aquilo que eu já ensinei várias vezes? Você só ama aquilo que você recebe, você só dá aquilo que você recebe. Então você experimenta o amor de Deus por você e você ama de volta. Você retribui de volta. Então esse amor que vai se perder nos últimos dias. Meu irmão, vamos ser sinceros. Você acha que em muitos lugares isso não se perdeu? Em muitos lugares simplesmente as pessoas hoje amam o dinheiro que dá a pregar, amam o status que dá a ser crente hoje, amam, mas o amor ágape do Senhor se perdeu. E aí o texto está dizendo que, nós lemos agora em 1 Coríntios, que aqueles que amam o Senhor, Deus os conhece. Presta atenção, eu sei que até agora aqui, tudo que eu te perguntei pode gerar condenação na sua vida, né? Falar, pai, eu estou miserável, porque eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejum, eu não faço nada, então eu estou igual as crentes tolas. Irmão, sabe qual que é a boa notícia para mim hoje, para você? Alguém quer saber uma boa nova aqui? Amém. É que o mais interessado nesse relacionamento é o Senhor. O mais interessado no nosso relacionamento com Ele é o próprio Senhor. Porque, irmão, por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E quando eu entendo e eu medito o quanto que Ele me ama, quando eu gasto tempo nisso, o que eu quero, irmão? Eu quero amar Ele de volta. Quero gastar tempo com Ele. Quero cultivar o relacionamento com Ele. Amém. Então eu sei que em muitos lugares você vai ouvir essa parábola sendo contada, você vai sair lá mal, falar que merda que eu sou. sou o tipo de virgem lascada na vida, sem valor. Mas o que eu estou te contando hoje é que o Senhor é o próprio interessado nesse relacionamento com você. Porque quanto você medita, no quanto você é amado, no quanto que Ele te ama, você vai querer responder esse amor dele. E aí o que eu amo é isso, é porque o Senhor diz que aquele que ama o Senhor, Ele o conhece. Então naquele dia, irmãos, alguns ouvirão, eu não te conheço. Mas naquele mesmo dia, outros ouvirão, entre. E a diferença está, porque alguns, irmão, por favor, escuta isso aqui, porque alguns cultivaram um lugar de amor e outros não. Porque, irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho é simples. O Evangelho é Deus amando. O Evangelho é um Deus que poderia matar e decidiu morrer. O Evangelho é um rei que poderia mandar todo mundo para o inferno e decidiu pagar um preço para resgatar todos nós. Aí eu volto a falar, a minha percepção, irmão, vou falar, a minha percepção dessa parábola é que o Senhor vai recompensar aqueles que priorizaram o relacionamento com Ele. O Senhor vai recompensar aqueles que tiveram azeite sobrando, o óleo do Espírito. Amém? E aí, que tipo de virgem você quer ser? Irmão, deixa eu te contar um negócio pra você. Tempo atrás eu estava numa célula. E aí uma irmã, ela estava falando, ela estava dizendo: nossa, quando eu fico a semana sem ler a Bíblia, chega no final de semana eu falo, nossa. Ela fala assim, como que ela fala assim? Tipo, eu não tive nem vergonha na cara de não ter lido a Bíblia durante a semana, sei lá o que, como que pode eu, sei lá o que, não ter lido durante a semana. Mano, eu fiquei pensando aqui, falei, cara, que eu quando eu fico sem ler a Bíblia, eu fiquei com fome. Eu quando eu fico a semana não orei direito, chega um tempo que eu falo, Deus, pelo amor de Deus, preciso de Ti. Não tô aguentando mais. Porque, deixa eu te contar, sabe que, irmãos, deixa eu te contar, eu tenho um problema, eu acho que todo mundo tem. Quando as coisas não estão indo bem na sua vida, você procura uma fuga, né? Uma válvula de escape. Então, às vezes a válvula de escape pode ser um filme, pode ser mexer no celular. A válvula de escape sua pode ser tomar um açaí, um sorvete. A válvula de escape sua pode ser atividade física.
Entendeu? A válvula de escape, a pessoa pode dizer, não, vamos sair, cara, hoje eu não tô bem, eu quero sair com o pessoal. Então você tem várias válvulas de escape. Mas pode dizer um negócio assim, tudo que você tenta fazer, ele pode solucionar por imediato, sabe? Pode resolver aquele momento. Mas nada te preenche por completo. Não sei se você reparou nisso. Faz o teste. Faz o teste. Passa uma semana gastando 3 horas, só 3 horas por dia assistindo Netflix. Uma semana assistindo 3 horas de Netflix todo dia. Você assiste 3 horas de Netflix todo dia. Bom, no final da semana você vai sentir, velho, parece que não preencheu nada, parece que tá um vazio aqui dentro. Agora, irmão, passa uma semana tirando 30 minutos, 1 hora do seu dia para se relacionar com o Senhor. Quando você chega no final de semana, como você se sente? Você não vê a diferença? É porque, posso contar um negócio? Que a partir do momento que você se tornou crente, nasci de novo, não é qualquer tipo de comida que te alimenta mais. Não é qualquer tipo de coisa que te supre mais. Você pode até tentar, irmão. Teve vezes que eu fui para uns rolês com uns amigos que não é crente. E eu lá no meio do rolê lá, porque eu sou amigo de todo mundo lá, eu chego assim, eu paro assim e falo, cara, isso aqui não me alimenta, velho. Isso aqui não é o tipo de comida que eu quero. Isso aqui não tem sentido. Mas vamos passar por uma coisa, só eu passo por isso. Tem certo tipo de conversa que parece que não rende mais. Tem tipo de gente que você anda falando a mesma coisa todo dia, fala mesmo, não rende mais, não é isso que eu quero comer todo dia. É porque você foi estragado. Não é qualquer dieta mais que serve pra você. Você pode até tentar. Você pode até tentar gastar, não, hoje vou mergulhar numa série aqui, no anime aqui, vou gastar o dia inteiro assistindo. Você pode até tentar, não, vou ver Big Brother hoje, eu vou... Porque todo mundo fala, Léo. Você pode tentar, irmão, mas não preenche mais. Amém, irmão? Você entende isso? Então, hoje, a mensagem é isso. É que nós possamos ser como as virgens prudentes, que priorizaram o relacionamento com o Senhor. Amém? Então, o meu desejo hoje é que o Senhor possa colocar uma fome no nosso coração. Nós possamos daqui com fome. Irmãos, olhe para cá, não quero que você saia daqui condenado. Nossa, eu sou uma virgem de... Como que fala aquela palavra? Mas fugiu a palavra. Gente, que coisa quando foi a palavra. Eu sou uma virgem de 5ª categoria. Nem cio. Não quero que saia assim não. Primeira coisa, você é virgem, você é santo, você é amado do Senhor, você é a noiva dele, você é a igreja dele. Eu quero que você saia aqui, cara, eu quero ter paixão pelo noivo, eu quero ter fome pelo noivo, porque ele me ama. E ele vai te recompensar por você priorizar o relacionamento com ele. É isso que eu tô chocando. É isso que você tem que chocar. Ele vai me recompensar porque eu priorizei o meu relacionamento com ele. Você tá entendendo isso? Não é porque aí vai falar, não, vou te presentear só porque você passou tempo comigo. Só que você quis se relacionar comigo, só que você quis gastar tempo. Não, eu vou te presentear, vou te recompensar. Amém, irmão? Você entende isso? Então nós sejamos essa noiva que prioriza o relacionamento com o Senhor. Então vamos orar, porque se colocar de pé.
Vamos orar ao Senhor nessa manhã.